Como a SpaceX dominou o aço e o processo de soldagem para a construção de seus foguetes. Poços de barriga, número de motores, produção em uma escala brutal são só uma das inovações que Elon Musk conseguiu junto com a sua equipe em Starbase. Se você tem acompanhado o desenvolvimento do Starship desde o início, certamente percebeu que ele passou por uma notável transformação estética, saindo disso para isso. Os primeiros protótipos do Starship pareciam verdadeiros latões. Não inspiravam nem um pouco de confiança para uma viagem espacial bem-sucedida, ainda mais tripulada. No entanto, as versões mais recentes produzidas pela SpaceX apresentam um visual muito mais refinado, com uma superfície muito mais polida e traços de soldagem muito menos aparentes. Como a SpaceX conseguiu sair da água para o vinho em apenas alguns anos? Bom, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e vamos para mais um vídeo. Como a SpaceX dominou o aço e o processo de soldagem? Para responder a essa pergunta, precisamos entender o porquê a Starship tem essa aparência em primeiro lugar. Mais especificamente porque ela é tão grande e brilhante, em vez de ser branca e fina como a maioria dos foguetes. Originalmente, eles não tinham a intenção de adotar o aço na sua produção. Na verdade, seu plano inicial era utilizar a fibra de carbono na construção. E a produção já havia começado lá na Califórnia. Isso me faz lembrar da cutucada do Peter Beck, CEO da Rocket Lab, dizendo que o carbono serve só para quem sabe trabalhar com ele, uma leve alfinetada aí no Musk. A escolha pela fibra de carbono parecia certa, uma vez que esse material é muito resistente, muito difícil de amassar, por exemplo. E a SpaceX já tinha grande parte de sua equipe baseada na Califórnia. No entanto, surpreendentemente, a Starship foi nascer em uma pequena vila no Texas. E a outra surpresa é que sua produção começou a ser feita a partir do aço inoxidável 304. Com o tempo ficou claro que essa mudança foi uma decisão acertada. A fibra de carbono começa a se deteriorar em temperaturas de cerca de 200 graus Celsius, o que tornaria necessário uma proteção térmica muito mais espessa para suportar as temperaturas superiores a 1600 graus Celsius durante a reentrada na atmosfera. O aço inoxidável, por outro lado, pode suportar temperaturas muito mais elevadas, permitindo o uso de uma proteção térmica muito mais fina. Além disso, o aço inoxidável é uma alternativa muito mais econômica, em comparação com a fibra de carbono, com um custo de apenas $3 por quilo. Já a fibra de carbono chega a incríveis $150 por quilo. O Neutron da Rocket Lab será baseado na fibra de carbono. Como eles têm uma produção própria, acho difícil eles pagarem por esse valor de $150 por quilo. No entanto, também está longe dos $3 por quilo do aço que a SpaceX paga. Foguetes feitos de aço não é uma ideia original da SpaceX. Na década de 1960, a NASA criou o foguete Atlas de aço inoxidável, extremamente fino. Era tão fino que o foguete era mantido sob constante pressão. Caso contrário, a gravidade por si só o esmagaria. E foi exatamente o que aconteceu. O ponto fraco do aço é a sua resistência estrutural. Uma bela analogia é a latinha de refrigerante. Quando vazia, amassa facilmente, mas quando cheia, fica extremamente resistente. Mesmo que a SpaceX tivesse optado pela fibra de carbono, teria enfrentado desafios enormes na sua fabricação. A produção de compostos de carbono requer um cuidado especial das fibras para garantir que o material seja resistente em todas as direções, além de exigir a cura em um forno de pressão enorme. Como o Starship é extremamente largo, com seções de anel de 9 metros de largura, a SpaceX precisaria de um forno gigante, coisa que não existia na época e acho que até hoje não exista. Foi neste ponto que o aço inoxidável se destacou. Ele pode ser montado e manuseado de forma simples, rápida, usando métodos simples e acessíveis. Foi assim então com o aço inoxidável que a SpaceX iniciou a construção do foguete mais potente do mundo.
Um dos maiores desafios com os protótipos iniciais do Starship foi a soldagem. Inicialmente, cada anel do Starship era composto por várias folhas de aço inoxidável 301, com cerca de 4,5 mm de espessura. Essa informação agora é muito legal, e vai fazer com que você se torne um membro aqui do canal com certeza. A equipe original nos primórdios do projeto era de uma empresa especializada em torres de água, que foram contratados pela SpaceX. Eles não possuíam qualquer experiência na construção de foguetes. Portanto, os padrões de soldagem não atendiam aos requisitos exigidos. Elon Musk é muito louco, contratou uma equipe nada a ver. Os primeiros protótipos da Starship utilizaram um método de soldagem chamado de flux core. Neste método, uma corrente elétrica é aplicada a um fio metálico, criando um arco entre ele e o metal que o faz derreter. A ponta do fio metálico também derrete e cai no aço inoxidável derretido, preenchendo eventuais rachaduras ou bolhas de ar. Neste processo de soldagem, o fio metálico é cercado por um material sólido, que queima e libera um gás protetor ao redor da solda. Isso protege a solda, impedindo-a de reagir com o oxigênio presente na atmosfera, o que poderia causar corrosão. Este método funciona bem em ambientes controlados. Se tiver alguém especialista em solda, pode nos dar um feedback aí nos comentários. O desafio enfrentado pela SpaceX na época era a falta de uma fábrica apropriada, já que eles estavam trabalhando em uma tenda relativamente grande e tudo meio que artesanal, o que tornava o processo de soldagem muito mais complicado. Com grande parte da soldagem ocorrendo ao ar livre e com soldadores inexperientes em foguetes, não era de se surpreender que os primeiros protótipos da Starship fossem tão irregulares. As soldas do protótipo Mark I, por exemplo, estavam corroídas, apresentavam rachaduras e bordas ásperas na superfície. Para melhorar a qualidade das soldas, a SpaceX optou por lixá-las, até que ficassem niveladas com a superfície. Esta ação visava fortalecer as soldas. As bordas ásperas e as pequenas rachaduras atuavam como pontos de pressão, que poderiam levar a rachaduras maiores quando o Starship estivesse sob pressão. Portanto, o processo de lixamento da superfície visava eliminar esses defeitos e reduzir a probabilidade de falha das soldas. Em teoria, cada solda deve ser tão resistente quanto ao metal do corpo do foguete, mas os testes iniciais do Starship demonstraram o contrário. O Mark I explodiu devido à falha em uma das soldas horizontais, lançando a parte superior do tanque de combustível da nave pelo ar em um teste. Um dos pilares da SpaceX é o design interativo, construir e testar, se explodir, aprende com os erros, melhora, constrói outro e testa de novo. Depois da falha do Mark I, eles vieram com um novo protótipo, o SN1. Ele veio com melhorias importantes. Cada anel passou a ser confeccionado a partir de folhas individuais, saindo da bobina e indo direto para um gabarito, que dava o formato circular de 9 metros de largura. A espessura também sofreu alterações, indo para 3,6 mm. E o aço agora passa a ser o 304, sendo ele muito mais resistente à corrosão durante o processo de soldagem. Neste protótipo SN1, a SpaceX também adotou a soldagem do tipo Tip-Tig, oferecendo um maior controle sobre o arco de soldagem, permitindo que os soldadores ajustassem e realizassem soldagens mais profundas no aço. Isso resultou em soldas mais finas e causou menos deformações no aço. A SpaceX também investiu em máquinas de solda robótica, semelhantes às usadas nas fábricas da Tesla. Com essas melhorias, a SpaceX automatizou uma parte relevante do processo de fabricação, obtendo soldas mais precisas e limpas. No teste do SN1 com as novas melhorias, não foi às mil maravilhas. Acabou falhando, mas de forma geral, o protótipo se saiu melhor do que o Mark I. No teste de um tanque isolado, o SN2 não explodiu. Mas o SN3 sim, o que não foi causado por falha da solda. A partir do SN4, a SpaceX finalmente começava a dominar esses dois componentes. O teste foi realizado com sucesso. Apesar do sucesso com as novas melhorias, a SpaceX não dorme no ponto, meus amigos. Continuam a aprimorar seus processos de soldagem e manuseio do aço. Eles passaram a utilizar a solda a laser em muitas das seções do Starship.
A solda a laser concentra o calor de maneira mais precisa e penetra mais profundamente no aço, permitindo que os segmentos dos anéis sejam soldados em uma única passagem. Para melhorar ainda mais a resistência de cada solda e da estrutura do foguete no geral, outro processo foi empregado. Ao produzir o aço inoxidável do Starship na fábrica da SpaceX, ele passa por um processo chamado de laminação a frio, onde o aço é submetido a uma série de rolos que o comprimem e esticam as folhas, tornando-o mais resistente e duro. Entretanto, durante a soldagem, o calor faz com que o aço nessa área amoleça novamente. Para resolver este problema, a SpaceX utiliza uma máquina planificadora de grande porte. O processo de planificação envolve martelar as soldas, comprimi-las até que elas alcancem a mesma dureza do aço do corpo do foguete. Este procedimento não apenas fortalece as soldas, mas também melhora sua aparência, suavizando o acabamento. Dependendo de qual parte do foguete está sendo feita, cada seção pode ter de 3 a 5 folhas, soldadas umas sobre as outras, além de estruturas de reforços na parte interna de cada seção. A matéria-prima do cone de nariz e dos domos dos tanques de combustível chegou à Starbase em um formato pré-moldado, em vez de bobinas gigantes de aço. Os funcionários têm o trabalho apenas de soldar. Por essas partes terem um formato geométrico diferente do resto do corpo do foguete, a SpaceX optou por isso neste primeiro momento, que talvez possa mudar no futuro. E aí, meus amigos, vocês iriam de aço ou de fibra de carbono? Deixe-me saber suas opiniões aí nos comentários. Se você se interessou por este processo de fabricação em Starbase, tem outro vídeo muito legal aqui no canal, de como a SpaceX planeja construir uma Starship por dia. Se você ainda não assistiu, vai estar aqui no card final. Se o conteúdo te trouxe alguma informação importante, considere deixar um like e de se tornar um membro, para apoiar diretamente a produção de conteúdo aqui no nosso canal. Tamo junto e até o próximo vídeo.